Você já deve ter ouvido falar em controle social. É a descentralização do Estado que motiva grupos de pessoas a solucionar problemas que afetam governos, estados e municípios. Isso passa também pelo controle dos gastos públicos, fiscalização e cobrança das ações. E a Controladoria Geral da União, em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda, tem realizado ao longo do ano palestras em todo o Estado sobre controle social. Agora, como as pessoas podem cobrar do poder público? Quais as ferramentas disponíveis na internet, por exemplo, para o exercício desse controle? Ou como identificar sinais de corrupção nas administrações públicas? Hein, Roberto? Bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, Janaína. Bom dia para você. Bom, é justamente para responder a essas perguntas, a esses questionamentos, que convidamos para a entrevista de hoje o auditor da Controladoria Geral da União, o Wellington Rezende. Wellington, bom dia. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom, a gente percebe que o grande problema do controle social, na verdade, é a falta de capacitação, né, de membros da própria sociedade para identificar todos esses problemas. E o que fazer? Como superar, digamos, a princípio, essa maior dificuldade? Olha só, a corrupção é um problema muito sério, tá, no nosso país, no nosso estado. Não é à toa que dos 100 municípios mais pobres do Brasil, o Maranhão tenha 62, então é um índice alarmante. E antes de reprimir a corrupção, muito mais interessante para a sociedade prevenir, porque depois que o dinheiro público é desviado para retornar aos cofres é algo quase impossível. Então, como é que você previne a corrupção? É dotando a sociedade de expertise, de conhecimento, enfim, capacitando a sociedade para que ela também interaja nesse processo. Isso é o trabalho da CGU, da Secretaria de Fazenda e de outros órgãos também parceiros. Agora, que ferramentas a sociedade dispõe, né, exatamente para ter esse controle? Olha só, o maior poder que existe é o poder da informação, né? Informação é poder. A partir do momento que o cidadão tem conhecimento da quantidade de recursos que chegou no município dele para, por exemplo, ser construído um hospital e que ele começa a fazer essa cobrança qualitativa em cima do gestor, a tendência é que as coisas mudem, né? A coisa começa a melhorar. Mas a gente percebe que muitas dessas informações não chegam. Apesar, hoje, inclusive, de lei que obriga, né, a que o gestor informe, que se tenha transparência, etc. Ele tem como acompanhar isso, independentemente da má vontade do gestor público? Tem. A internet, né? A internet, como diria um certo político importante no país, é um tsunami avassalador, né? Então a internet, ela desnuda todas essas questões e traz para o cidadão essas informações que até antes ninguém tinha conhecimento nenhum, estava todo mundo no escuro. A partir de agora a gente passa a ter acesso às informações com base em dados da internet. Agora, na prática, onde se pode encontrar na rede mundial de computadores esses mecanismos que você possa realmente fazer algum tipo de controle, uma fiscalização? Perfeito. O primeiro deles é o portal da transparência, né? O portal da transparência do governo federal é um dos portais mais avançados do mundo, é um portal premiadíssimo, o Brasil já é referência nessa área de transparência. Também tem o portal do governo do estado, do Maranhão já tem esse portal disponível. Enfim, são locais onde o cidadão vai ter acesso à quantidade de recursos que chegou no município, onde deve ser aplicado e também nesses mesmos portais informa onde denunciar e como denunciar. Só para ter esse exemplo, no governo federal, o cidadão pode, vendo aquela informação de um convênio, e com sua máquina fotográfica, tirar uma foto, ver que a obra não está sendo realizada e mandar diretamente para a CGU, pelo próprio portal. Diretamente ele? Diretamente, né? Diretamente. Podendo se identificar ou não. Se quiser se identificar, identifica, se não quiser também não se identifica. Então, a facilidade incrível, né? E mesmo para quem não é um especialista, é fácil identificar quando há um sinal de corrupção? Muito. O primeiro sinal de corrupção nos municípios é sinal exterior de riqueza. O indivíduo tinha uma determinada situação econômica, né, normalmente bem baixa. Após a eleição, após o mandato, ele está nadando no dinheiro. Infelizmente, na maioria dos nossos municípios é assim que acontece. A população reiteradamente está citando esses casos para a gente. Agora, por exemplo, a Constituição de 88 trouxe para a sociedade brasileira alguns instrumentos que me parecem fundamentais. Um deles, por exemplo, a criação de conselhos, que é a participação direta da sociedade de forma a fiscalizar e até deliberar sobre políticas públicas. Será que a formação desses conselhos, que inclusive está lá garantido que é de forma paritária, esses conselheiros estariam preparados? Não seria hora de dar uma qualificação à própria CGU, preparar esses conselheiros que
a partir daí a gente poderia ter um controle melhor? Perfeito. Já temos o programa Olho Vivo no Dinheiro Público, que trata exatamente da capacitação de conselhos. Nós fazemos periodicamente esse trabalho de capacitação. Agora, o grande problema dos conselhos, por que os conselhos não funcionam? É porque na maioria dos municípios, quem preside os conselhos de assistência social e de saúde é o próprio secretário da pasta. Como é que o secretário, ele é gestor e ele vai se autofiscalizar? Então, é uma coisa que não existe. Agora, isso é contraditório. Por que que isso ainda é permitido nos tempos de hoje? Pois é, Davi. Só não é permitido nos recursos da educação. Só o FNDE que não permite. Mas, ainda, na assistência social e na saúde, aí, infelizmente, ainda é permitido. Mas com a Consocial, tá, já tem essa proposta para modificar isso aí e proibir terminantemente de... Há uma manipulação na formação desses conselhos? Ah, sim, porque o conselho analisa e aprova a prestação de contas. Qual é o gestor que quer ter a Geralmente prestação ele de contas? indica pessoas que já são ligadas a ele. Isso, claro. É porque ele quer um parecer favorável. Ele não vai mandar para o Tribunal de Contas do Estado um parecer desfavorável da sua prestação de contas. Porque os conselheiros vão reprovar. Entendeu? Então, para o gestor, ele tem que ter o domínio absoluto do conselho. O mau gestor, melhor dizendo, né? Mas isso também pode ser visto para a sociedade também como indícios, não? Sim. Que ali já existe um comportamento de alguém que, na verdade, não quer... Perfeito, Né? perfeito. Subserviência do Poder Legislativo, esse vereador que não fiscaliza nada, e também subserviência dos conselheiros que não fazem absolutamente nada. Isso também é um indicativo de que o município tem corrupção. Hoje a gente já consegue ter um controle maior, pelo menos acompanhamento maior dos gastos públicos. Se tem também mais condenações quando há realmente um desvio, por exemplo, de verbas? Temos sim. Até bem pouco tempo atrás não se via prefeito ir para a cadeia, né? Não se via ninguém perder mandato, enfim, era uma farra assim tremenda. Mas eu acredito que isso seja um amadurecimento normal da sociedade brasileira. A coisa está tão complicada que vai chegar um tempo, Roberto, que não se aceita mais, tem que se mudar isso, porque do jeito que está não existe. Quer dizer, é uma questão de cultura e o país está acordando para isso, de que as coisas realmente precisam mudar. Não só precisam, que tem que mudar realmente. E que o Tenho cidadão certeza precisa absoluta participar, disso. né? Porque, quer dizer, a gente pergunta o seguinte, todo dia pipoca notícias de corrupção, né? Verdade. Para toda hora, ou de corrupção, ou de má gestão, enfim, de Certo. tudo que você possa imaginar dos recursos públicos. E, paralelamente a isso, que justiça seja feita, o país tem aprimorado os sistemas de controles, os mecanismos de controle. Falta apenas você ter também um amadurecimento da própria sociedade, que me parece também vem acontecendo paulatinamente. Isso não acontece da noite para o dia. Mas todo dia aparece denúncias. Aí é que vem a sociedade também se desanima. Né? Tanto é que ela quer se divorciar, por exemplo, da política. Ela acha que política é uma coisa ruim. Mas para quem está vivendo isso no dia a dia, né? Como vocês da Controladoria, há um aprofundamento, há um avanço nesse sentido, ou de fato as esperanças já foram por água abaixo? Não, a esperança não pode morrer jamais. Olha só, eu não acho que a corrupção aumentou. Eu acho que a repressão, tá, a transparência e a apuração é que aumentaram. Tá? Nunca se viu tantas ações, nunca se viu tantas pessoas sendo responsabilizadas e penalizadas pelo desvio do recurso público. Acho que a sociedade brasileira vive num bom momento, tá? Após a Consocial, foi gestada a Lei de Acesso à Informação, que vai dar clareza a todos os atos do poder público, né? Enfim, é um instrumento que é revolucionário. A partir de agora, o Estado ele é obrigado a prestar informações ao cidadão a partir da lei de acesso. Agora, há uma coisa hoje que todos nós estamos, digamos aqui no Estado pelo menos, incomodados, que é a questão da agiotagem financiando o poder público. A Controladoria também investiga essas questões, porque de alguma forma há um comprometimento de quem financia os candidatos, os prefeitos, etc., com os recursos que são para aplicar as políticas públicas. A Controladoria chega também a investigar esse tipo de coisa? Olha, a CGU ela trabalha investigando recurso público federal. Tá? A nossa linha de atuação é com recursos que o governo federal remete para os municípios e também para os estados. A gente fica adstrito nessa área. Sim, porque quando eu estou falando isso, é porque exatamente isso. Aquele que financia também monta empresas que acabam, por exemplo, merenda escolar, é um recurso federal. Sim. Esse tipo de coisas chega a ser investigado. Sim. A partir do momento que a gente vai para os municípios, e agora 2 municípios foram sorteados. Então, né, entre os 60. Entre os 60, que é Balsas e Ribão Afiquenho. Quando nós formos a Balsas e Ribão Afiquenho, nós vamos pegar a prestação de contas e vamos dar uma olhada
em tudo que está lá. Vamos atrás das empresas, de merenda escolar, postos de combustível, enfim, vamos passar o pente fino na documentação que foi apresentada à Controladoria. Wellington, obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco. De nada, obrigado. Janaína e Davi.